Olá, bem-vindos, bem-vindos! Vamos para mais uma conversa aqui no nosso canal Alguma Dúvida, Alguma Dúvida. Meu nome é Gustavo Junqueira e eu quero conversar um pouquinho com você sobre parte geral, direito penal parte geral. O tema de hoje é a imputação objetiva e o que a gente quer conversar é de onde vem, para que serve, né, essa teoria, e vamos tratar do seu principal critério, que é a questão da criação ou incremento de risco juridicamente proibido. Então, a gente vai querer conversar sobre uma introdução à imputação objetiva e tentar tratar também do seu principal critério. Tá legal? Lembrando que qualquer dúvida, qualquer comentário, manda aqui no canal. Será um prazer poder estreitar a conversa com você, né, usando as ferramentas aqui que o canal nos proporciona. Tá legal? Joia! Bom, então é o seguinte, quando a gente fala de imputação objetiva, o que a gente está querendo falar, por que a gente quer conversar, né, sobre imputação objetiva? É o seguinte, imputar significa atribuir. Né? Quando você imputa no direito, quando você imputa no direito penal, você está atribuindo responsabilidade. E é sempre muito importante saber a quem você quer atribuir responsabilidade por danos, lesões, perturbações aí dos interesses. Né? Como a gente já viu, a forma mais primitiva e tradicional de se escolher a quem vai se atribuir uma determinada responsabilidade é a causalidade. Né? Então, nas relações familiares, nas relações de vizinhança, na prática esportiva, né? Poxa, mas por que a bola está assim? Quem causou? Ah, olha, o sujeito está chorando, quem causou? Ah, quebrou o carro, quem causou? Então, a princípio, a ideia de atribuir responsabilidade, o primeiro critério que tem é o mais primitivo, o mais tradicional e ainda é aquele, né, que rege a nossa ideia de atribuição de responsabilidade. A gente viu isso na aula passada. Se você não teve oportunidade, vá dar uma olhada. Né? É a causalidade. Quem causou deve responder por. Tá? Tá. Só que perceba que essa ideia de causalidade é uma ideia do mundo do ser. Né? É uma ideia da realidade posta que a gente descreve. Olha, a chuva causou aquela enchente, o sol causou o derretimento daquela placa. Né? Então é algo que você está descrevendo. E por conta disso, né, dá a impressão que acaba sendo amplo demais. Né? A gente conversou sobre isso também na aula de causalidade. A causalidade, né? O que causou essa enchente? Vai falar, foi a chuva. Não, foi a chuva, mas também foi a falta de zelo com os bueiros, mas também foi o pessoal colocando, né, jogando lixo na rua. Também foi o excesso de canalização dos córregos. Então quem vai responder? Todo mundo que causou? Né? Não, vamos tentar criar outros filtros, tal. Bom, o que tenta a imputação objetiva é criar filtros mais adequados dentro do mundo jurídico para atribuição de responsabilidade. Escapar desse critério de causalidade, que ele seria muito primitivo, muito amplo e insuficiente para responder perguntas importantes, e criar novos filtros para atribuir responsabilidade. Né? Porque, afinal de contas, o sistema jurídico penal é um sistema de atribuição de responsabilidades. A gente quer saber quem responde por determinada lesão, risco, perturbação. É basicamente isso. Então, o critério causalidade é o critério tradicional, é o critério ainda mais adotado? Ele é suficiente? Pois é, quem sustenta a teoria da imputação objetiva diz que não, diz que esse não é um critério suficiente. Diz que a atribuição de responsabilidade não pode ter como único critério a causalidade. Você precisa ter outros critérios que escapem desse apego, né, à descrição da natureza, à realidade do ser, o que causou algo no mundo, né, perceptível, visível e tal, e começar a criar
critérios jurídicos de atribuição de responsabilidade que sejam mais adequados, né, para que só responda quem a sociedade quer que responda, para que não responda aquele outro que a sociedade não queria que respondesse. Bom, então, a ideia é criar novos critérios, critérios a mais para se atribuir responsabilidade penal a alguém, tá? Tá. Para isso, né, a gente tem que primeiro pensar quem que a gente quer que responda. Ah, não, a gente só quer que responda o sujeito que pode ser considerado o grande autor daquela lesão, o grande responsável por aquela lesão. Então, eu não posso responder por todos os danos. Eu só posso responder pelos danos que são minhas obras. Eu não posso responder por danos que são obras de terceiro. Então eu preciso ter um bom critério para atribuir responsabilidade a Pedro e a Paulo, porque Pedro não pode responder pelas obras de Paulo, Paulo não pode responder pelas obras de Pedro. Tá? Tá. Bom, para pensar esses critérios, eu também não quero que o sujeito responda pelas obras da própria vítima. Né? Por vezes é a vítima, que é a própria pessoa que sofreu o dano e tal, é ela que foi atrás, ela que procurou aquela lesão. Então, se a lesão for considerada uma obra da própria vítima, então o Carlos não tem que responder. Tá? Quem responderia seria a vítima, não se pune a autolesão, então ninguém responde. E uma outra coisa que a gente tem que lembrar é que muitos sofrimentos, muitas lesões são obras do acaso. Tá? E a gente às vezes tenta atribuir responsabilidade às pessoas por obras que são obras do acaso. É aquele negócio, caiu um raio no semáforo, tá? O semáforo que estava funcionando bem, né? Caiu um raio que nunca caía naquela região, que escapou dos para-raios e naquele instante os dois lados do semáforo acabaram ficando verdes, teve uma colisão, alguém morreu. Pô, feita uma perícia, percebe-se que aquele raio foi absolutamente inusitado, peculiar, que nunca tinha acontecido algo parecido, que os estudos mostravam, né, que os raios não iam trazer problema para aquele sistema. Gente, isso foi obra do acaso. Não, vamos punir o diretor de trânsito, vamos punir o funcionário que montou o semáforo, vamos punir o sujeito que sobreviveu. Né? Às vezes são obras do acaso. Então, quando o dano for obra do acaso, também não pode, o sujeito não pode responder. Então, uma primeira ideia que está aqui nesse quadrinho, né, é que o sujeito só pode responder pelas suas próprias obras. Ele não pode responder nem pelas obras de terceiro, nem pelas obras do acaso, nem pelas obras da própria vítima. E a teoria da imputação objetiva vai tentar ajudar isso. Ela vai tentar ajudar a montar critérios para que o sujeito só possa responder por suas próprias obras. Vai trazer critérios para dizer, olha, isso é obra do Carlos, isso foi obra de terceiro, isso foi obra da vítima, isso foi obra do acaso. Tá? Tá. E uma outra coisa importante que está aqui no quadrinho do meio, né? É uma mania de proteção, né? uma crença mística na proteção que o sistema jurídico, em especial o sistema penal, não pode oferecer. A ideia de que o sistema jurídico vai proteger todos os interesses, vai proteger todas as pessoas de todos os riscos. Né? Isso não é verdade, isso é uma loucura, isso é uma bobagem, porque a gente vive naquilo, né, que sociólogos importantes acabaram cunhando já há muitas décadas de sociedade de risco. Né? Então você tem essa expressão normalmente associada ao nome do Beck, do Giddens. O que eles vão lá atrás dizer, e a gente consegue hoje desenvolver, é o seguinte: você, pelo desenvolvimento tecnológico e também pela globalização da comunicação, você tem hoje riscos e sensações de risco muito altas, né, que são peculiares para nós, para o nosso momento da sociedade. Né? Então, vamos lá. Há 200 anos, o que você tinha de arma mais letal? Né? Que colocaria em risco o maior número de pessoas? Era um canhão. Era o rifle, né? A baioneta. Tá?
Poxa, com um canhão faz um estrago danado um canhão, mas você não consegue dizimar um país, dizimar um continente com um canhão. Hoje você tem aí armas terríveis, né, nucleares, com um potencial absurdo, tá? Então os riscos à sobrevivência, à vida no planeta são muito maiores hoje do que eram há 200 anos. Então a sociedade ficou por 2.000, 3.000 anos com um risco mais ou menos ali, né, crescendo devagarzinho. De repente, em 100, 150 anos, esses riscos explodiram, né, ficaram muito maiores. Ora, há 150, 200 anos, quem tinha dinheiro guardava dinheiro onde? Quem tinha riqueza guardava riqueza onde? Enterrada no quintal, enterrada, né, debaixo do colchão. Né? E hoje? Hoje você põe no banco. E todo mundo sabe que os bancos não têm a riqueza de todos os que depositam riqueza no banco. Né? Então, o banco está lá. Se todo mundo chegar no banco e falar devolve meu dinheiro que eu depositei aqui, o banco quebra. Mas não é que o banco quebra porque fica 0 a 0. O banco quebra devendo para muita gente. O banco não tem em ativo o que as pessoas, não, o que os clientes do banco investiram nele, colocaram lá. Não tem, não tem. Isso é risco. Isso é um baita risco. Toda vez que tem crise no sistema bancário, um monte de gente sendo levada à falência, um monte de gente sendo levada à insolvência. Né? Porque hoje a gente tem esse risco inerente ao sistema financeiro, que é o sistema bancário. Tá? Eu não estou fazendo pregação contra, estou dizendo que esse risco existe. Ele é da nossa vida. Tá? Há 150, 200 anos, quem queria viajar para uma cidade vizinha ia a cavalo. O cavalo tem uma velocidade X e ele enxerga. Né? Hoje você vai com um carro a 120 km por hora que não enxerga. Então, né? Ele não tem um freio próprio. Tá? A chance, né, de você bater, ter uma colisão letal é muito maior. Gente, andar de avião, andar de elevador, agrotóxico, nossa, você tem risco para todo lado. O direito consegue proteger a sua vida e os seus interesses de todo risco? Claro que não. Claro que não. Tá? Então a ideia é que a gente tem que aceitar que determinados riscos são inerentes à vida em sociedade, são os riscos permitidos, os riscos tolerados. E esses riscos tolerados não vão poder ter relevância penal. O direito penal vai se preocupar apenas com aqueles riscos que são proibidos, aqueles que são intoleráveis. Então, uma outra, né, importante conclusão é essa, que o direito não vai se preocupar com todo o risco, ele vai se preocupar apenas com os riscos proibidos. Uma imensa faixa de riscos, os riscos chamados riscos tolerados, permitidos, o direito penal não vai poder se meter. Então, quem cria um risco permitido a terceiro, ainda que esse risco acabe causando uma lesão, um sofrimento, uma perturbação, quem criou o risco permitido não pode responder no âmbito penal. Tá? Ah, mas ele causou. A causalidade não é suficiente. Para quem adota a teoria da imputação objetiva, a causalidade não é suficiente. Além de ter causalidade, tá? Ele tem que ter criado um risco juridicamente proibido. A par da causalidade, ele tem que ter criado um risco juridicamente proibido. Tá? Tá. Ponto. Vamos prosseguir. O grande critério, então, o critério-chave da teoria da imputação objetiva é que, para que exista responsabilidade penal, o autor tem que ter criado ou incrementado um risco juridicamente proibido. Tá? Tá. Ele tem que ter criado ou incrementado um risco juridicamente proibido. Beleza? Beleza. Gustavo, então, o que eu consigo concluir daí? Que não há imputação objetiva se a conduta não criou ou não incrementou o risco. Tá? Então, se a minha conduta, né, não criou, não incrementou o risco, eu não posso responder, ainda que minha conduta seja imoral, ainda que ela seja uma conduta mal vista. Tá? Você imagine, então, que eu estou no alto de um prédio, com um binóculo, observando a rua. Estou lá, sou um sujeito curioso, né? Compro um binóculo e fico observando a rua. E eu vejo ao longe um Pedro
que eu não conheço, mas ele está mirando um tijolo para a cabeça do Paulo. Tá? Eu não gosto do Paulo, Paulo eu conheço, eu não gosto do Paulo. Né? E eu fico aqui em cima torcendo. Né? Estamos a quilômetros, eles não estão me vendo. Mas eu estou lá, joga tijolo, joga, acerta ele, acerta ele. Pedro joga o tijolo, acerta o Paulo. Né? Eu torci, eu fiquei feliz, eu aderi à vontade do Pedro, mas eu não criei ou incrementei nenhum risco para a saúde do Paulo. Tá? Então a minha conduta pode ser imoral, pode ser feia, pode ser pecaminosa, mas não pode ter relevância penal, porque eu não criei nem incrementei risco para a saúde do Paulo. Tá? E eu não tinha como interferir no fato, eu não sou garante do Paulo, tá? Então eu não posso ter relevância penal, não pode ter relevância penal na minha conduta, na medida em que eu não criei, não incrementei risco para a saúde do Paulo. Tá? Também não pode ter imputação objetiva se esse risco for permitido. Se o risco for permitido. Qual que é o exemplo de sempre aqui? O exemplo é assim, imagine um sobrinho que não gosta de um tio e ele quer que o tio morra, tá? Porque aí vai ter uma herança, tá bom. Mas como que ele vai fazer então? Ele pega e pensa, olha, eu sei que tem, eu viajo aí por vezes, né? Aviões caem, verdade? Verdade. É muito raro, né? Mas aviões caem. Ele pega e fala, então eu vou ficar dando passagem de avião pro meu tio, porque eu sei que ele gosta de viajar, até e ficar torcendo para o avião cair. Se um avião cair, pronto, tá feita a minha alegria, né? E ele vai lá e fica dando passagens para o tio, e o tio fica viajando para vários lugares. Na 15ª viagem, um avião cai e o tio morre, tá? Aí, como que você poderia pensar? Esse sobrinho causou a morte do tio? Causou. Se ele não tivesse dado passagem, o tio não teria morrido. Ah, então esse sobrinho pode responder pela morte do tio? Não, não pode. Por quê? Porque ele criou um risco, né, que é arriscado andar de avião, mas é um risco absolutamente permitido. É um risco que nós toleramos na vida em sociedade. Tá? Andar de avião é um risco permitido. Então, como o sobrinho criou um risco permitido, por mais que fisicamente ele tenha causado a morte do tio, ele não pode responder no âmbito penal. Porque a gente vai entender que a queda do avião não foi uma obra do sobrinho, foi uma obra do acaso. Porque foi mesmo uma obra do acaso. Tá? E o sobrinho não pode responder pelas obras do acaso, ele só pode responder pelas obras dele. Lembra o quadrinho anterior? O sujeito só pode responder por suas obras, não pode responder nem pelas obras de terceiro, nem pelas obras do acaso, nem pelas obras da própria vítima. Tá? Tá. Então, quem cria risco permitido, o risco de andar de avião, o risco de tomar um medicamento que está permitido, mas que tem, digamos, ali um efeito colateral raro, que pode suscitar uma determinada alergia, tá? É a mesma coisa, imagine, eu faço uma festa e ofereço sanduíches de amendoim, né? E tá lá, sanduíches de amendoim. Mas a vítima olha e fala, puxa, eu tenho alergia a amendoim, né? Um convidado, eu tenho alergia a amendoim, mas me deu uma vontade aqui de comer, né? Esse sanduíche e tal, né? Vou comer assim mesmo, come, passa mal. Ah, Gustavo, você fez sanduíche de pasta de amendoim, você sabe que tem gente que pode ser alérgica a amendoim. Ora, mas a gente come normalmente, distribui sanduíches de amendoim, as pessoas comem amendoim. Tem risco? É um risco permitido, tá? Percebeu a ideia? Joia? Joia. O que mais? Se a conduta foi objetivamente dirigida à diminuição do risco. Então, não há imputação objetiva se a conduta, quando praticada, pela experiência comum, entenda, se a conduta, quando praticada, pela experiência comum, essa conduta não ela é dirigida a diminuir o risco. Tá? Quando você vê a conduta sendo praticada, você fala, ah lá, ele está diminuindo o risco. A sociedade quer aquela conduta porque é uma conduta tida como boa, como positiva, como diminuidora de riscos. Mas por um incrível acidente, acaba provocando uma lesão. Vou dar 2 exemplos para você. Primeiro exemplo, que é o exemplo de sempre até nas provas e concursos, que é um exemplo do Roxin.
O Pedro joga um tijolo para que vai pegar na cabeça do Paulo. Tá? Eu estou no meio do caminho. Um exemplo bem teórico. Eu bato no tijolo de forma que esse tijolo não se dirija mais à cabeça do Paulo. Ele se dirige ele vai pegar na perna do Paulo. Tá? Quando você desvia um tijolo que ia pegar na cabeça e que agora vai pegar na perna, você está aumentando ou diminuindo o risco ao bem jurídico? Diminuindo, né? Então, eu não posso responder por nenhuma lesão que aconteça na vítima, porque minha conduta, quando praticada, quando eu bati no tijolo, era uma conduta pela experiência comum, objetivamente dirigida à diminuição do bem jurídico. Eu costumo brincar assim, ó. Se na hora que eu dou o tapa no tijolo, a sociedade fosse chamada a julgar minha conduta, ela ia falar, muito bem, Gustavo, está melhorando a vida do bem jurídico. Ou a sociedade ia falar, não, que péssimo, você está tirando o tijolo da cabeça para o tijolo pegar na perna, não deve fazer isso. A sociedade não ia gostar, não ia falar, muito bem, Gustavo, parabéns, tal. Bati no tijolo, o tijolo pegou na perna. Pegou na perna, rompeu uma artéria e a vítima morreu. Eu respondo pela morte da vítima, eu que bati no tijolo? Não. Como não, Gustavo? Antes a vítima ia tomar uma tijolada na cabeça, talvez não morresse. Agora ela morreu. Então, como não? Porque no momento em que foi praticada, a conduta era objetivamente dirigida à diminuição do risco. A sociedade enxergando aquela conduta, a sociedade está olhando e falando, muito bem, conduta adequada, hein? Conduta bem praticada, tem que tirar mesmo o tijolo da cabeça, se pegar na perna é melhor. Tá? Mas morreu, Gustavo. Morreu por obra do acaso. Porque pela experiência comum, tijolos que pegam na cabeça costumam matar. Tijolos que pegam na perna dão um risco muito, 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 muito menor. Tá? Tá. Então, ainda que, no final das contas, eu tenha provocado um mau resultado, no momento em que foi praticada, minha conduta era boa. Era uma conduta tida como positiva, como diminuidora de riscos. Então, ela não pode ter relevância penal. Tá? Tá. Um outro exemplo. Imagine que a gente está numa sala de aula cheia e um aluno passa mal, tem lá já seus 50, 60 anos, né? Ele põe a mão no peito e começa puxa, todos têm a impressão que ele está sofrendo um infarto, ele mesmo acha que está sofrendo um infarto. Um dos alunos tem o treinamento perfeito de primeiros socorros nesses casos, de socorrista, né? Peço desculpas se estou usando o termo errado. Ele vai lá, debruça no sujeito que está sofrendo com dor no peito e faz a massagem cardíaca perfeita. Perfeita, do jeito que tem que ser feita. O que ninguém sabia é que o sujeito tinha uma malformação óssea, uma costela dele era virada para baixo e do jeito que é feita a massagem cardíaca, a costela perfura o coração e a vítima morre. Tá? E depois a perícia conclui que não estava tendo um infarto. Era uma dor forte, mas que tinha outras origens que não levaria à morte. Então vamos lá. No momento em que o sujeito fez a massagem cardíaca perfeita, a sociedade olhando aquela conduta, a sociedade vai falar, não, não faça massagem cardíaca, péssimo, malvado. Ou a sociedade vai dizer, muito bem, está salvando a vítima, parabéns, está diminuindo o risco. Como que a sociedade leria isso? Que tá bom, que tá salvando, que tá diminuindo o risco, certo? Tá. Deu ruim no final, mas deu ruim no final por obra do acaso, porque a conduta, quando praticada, pela experiência comum, ela era objetivamente dirigida a diminuir o risco ao bem. Conduta que objetivamente diminui o risco ao bem quando praticada, não pode ter relevância penal, porque não está criando ou incrementando um risco juridicamente proibido. É uma conduta dirigida à diminuição do risco. Deu para pegar? Beleza? Joia? Era isso, gente. O que a gente queria, então, deixar aqui bem consolidado é
Que essa é uma teoria, então, que busca trazer novos critérios para que se possa atribuir responsabilidade a alguém, deixando bem claro o que é responsabilidade do autor, o que é da vítima, o que é de terceiro, o que é do acaso. O sujeito só pode responder pelas suas obras, não pelas demais, né? Também lembrar que o grande critério é que tem que ter a criação ou incremento de um risco juridicamente proibido, condutas que não geram risco proibido, condutas que geram riscos permitidos, que não geram riscos ou que são objetivamente dirigidas, quando praticadas, à diminuição do risco, não podem ter relevância penal, porque uma certa gama de riscos eles são normais, inerentes, devem ser admitidos na vida em nossa sociedade contemporânea. Tá legal? Tá joia? Era isso. Qualquer dúvida, manda pra gente. Prazer conversar com você. Até uma próxima.